Bom dia, aqui é a professora Keila. Hoje vamos ver na lição 5 os registros da história. Documentos que contam história. Existem muitos outros documentos que marcam a nossa história pessoal. Eles registram informações importantes, não apenas sobre as pessoas, mas também sobre os fatos da vida de uma sociedade ou de um país. Para estudar a história, temos a ajuda de fontes históricas, que são documentos que permitem ao historiador recontar, interpretar e reconstruir os fatos do passado. Os documentos históricos podem ser de diferentes épocas, algumas até muito distantes do tempo em que vivemos. Eles devem ser conservados para que possamos conhecer o que aconteceu no passado, como as pessoas que viviam e os que faziam, os objetos e roupas que usavam. Aqui nós estamos vendo pinturas rupestres. O que é pintura rupestre, crianças? São desenhos muito antigos feitos nas rochas, de antigas cavernas. Esses documentos são conservados pelas pessoas em suas casas ou estão em museus. As pessoas antigamente, na época das cavernas, eles desenhavam aquilo que eles faziam durante o dia, que eles tinham sucesso. Às vezes eles caçavam alguns animais. Olha um animal aqui, ó. Aí aparecem as pessoas, algumas estão com alguns instrumentos na mão. Então dá o que entender aqui que eles estavam caçando, Então isso nos ajuda a contar, esses desenhos rupestres nos ajuda a contar a história do homem no passado, Vamos virar a folha. Outro fato histórico são os museus, que são instituições que abrigam e conservam diferentes tipos de documentos, objetos antigos e novos, textos, filmes, músicas, etc. Todos esses documentos são importantes para preservar a memória e a história das sociedades. Os documentos escritos também têm sua importância, pois eles descrevem histórias do passado, como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Aqui a Carta de Pero Vaz de Caminha, gente. Nessa carta, ele narra o encontro entre os portugueses e os indígenas. Quando o Brasil foi descoberto, essa carta aqui foi mandada para Portugal para dizer o que é que tinha, o que foi que eles avistaram na nova terra, Então aqui está dizendo todos os detalhes. E essa carta é um documento histórico. Os documentos escritos também podem nos trazer informações sobre a nossa família, Quando um bebê nasce em uma maternidade, mãe e filho recebem uma pulseira de identificação. Tá aqui a pulseirinha do bebê, ó. Para o bebê saber que esse bebê é da mãe dele. Aí tem o nome dela, tem o tipo de sangue dela e do neném, o nome do neném, tem tudo aqui. A hora que nasceu, tudinho. Na pulseira do bebê escreve-se o nome da mãe. Na pulseira da mãe, o nome do bebê. Esse documento evita que as crianças sejam confundidas. Qualquer objeto que identifique ou informe dados ou fale sobre a história das pessoas pode ser considerado um documento material. As roupas, os brinquedos, o carrinho, os móveis de bebê também são exemplos de documentos materiais da história de uma pessoa. Olha, aqui são fotos de um museu, mostrando algumas peças, algumas coisas antigas. Desde crianças convivemos com muitos outros documentos que trazem informações diferentes sobre nós. Fotografias, desenhos, cartões e convites. Por exemplo, tem imagens que transmitem informações. Por exemplo, as fotos de quando você é criança, os brinquedos, os sapatinhos que você vai perdendo, vai apertando. Da mesma forma, encontramos muitos documentos iconográficos que nos ajudam a conhecer outros assuntos. Obras de arte como pinturas, esculturas, gravuras, fotografias jornalísticas, entre outros. Trazem informações importantes sobre a vida da sociedade. Aqui é um jornal que está trazendo as notícias da sociedade, da cidade. Aqui são crianças e os familiares no Rio de Janeiro, olha. Documentos iconográficos são documentos visuais, como esses aqui, como fotos, obras de arte, ilustrações e mapas. Também são tipos de documentos que ajudam nós a contar nossa história. Os áudios e os filmes contam histórias também. Você já ouviu gravações antigas de rádio? Já assistiu os programas de TV e programas antigos? Já assistiu filmes e desenhos de seus pais que viram na infância? Assim como as gravações de rádio, os programas, os comerciais de TV, os filmes, os desenhos de tempos atrás, os registros que fazemos da nossa vida em família e nas diversas comunidades das quais participamos, também ficam marcados como a memória de um tempo, de uma época de um outro período. Aqui nós temos, olha, o menino batendo foto com o pai dele. Daqui a pouco esse menino vai estar grande, aí ele vai olhar a foto dele e ainda vai ver ele pequenininho. Isso é um documento que conta a história dele. Você costuma registrar em vídeo momentos importantes da sua vida? Como você guarda seus vídeos? Como é que fica guardado? Aqui nós temos a atividade. Faça a correspondência de acordo com as indicações. Fonte escrita, letra A. Fonte ou registro, letra B. Fonte iconográfica e áudio, letra D. Qualquer tipo de objeto informe sobre a história das pessoas. Qualquer tipo de objeto
que informe sobre a história das pessoas. Nós vamos para cá, ó. Os objetos que informam a história da pessoa é o quê? É um documento material. Tá aqui os documentos, olha. Documentos materiais, os objetos, né? Aí você vai ver o documento material. Qual é o documento material aqui? Fonte ou registro, né? Letra B. São as gravações de rádio, né? As músicas e entrevistas registradas por gravador. São o quê? Fontes o quê? São os áudios, né? Essa aqui são os áudios. Que gravações são áudios? Então vem para cá para a letra D. Traz imagens que nos transmitem informações sobre a história das pessoas e das comunidades, né? É fonte o quê? Iconográfica, né? Iconográfica é quando tem imagens por jornais, obras de artes, e registra por escrito informações pessoais ou de uma comunidade, né? Fonte o quê? Escrita, né? Segunda questão. Copie no quadro correto o nome dos documentos do quadro abaixo. Documento escrito, reportagem apresentada na TV. É documento escrito, documento material, documento iconográfico ou documento sonoro e visual? Entrevista concedida a uma rádio. Qual desses quatro é? Você vai analisar de um por um. As cartas é um documento escrito, material, iconográfico ou sonoro? Carteira de identidade é um documento escrito? É um documento material, iconográfico ou sonoro? Fotografia. Aí depois vem o quadro, as roupas antigas e os brinquedos. Vocês vão analisar cada um e botar nos quadros adequados. E a terceira, os documentos iconográficos são aqueles com imagens produzidos hoje e podem nos ajudar a entender coisas importantes sobre a vida das pessoas de nossa sociedade. Sabendo disso, faça um desenho sobre a vida na escola, com imagens que tragam informações sobre esse momento. Aqui você vai desenhar um momento seu que você vive na escola e você vai estar transmitindo essa informação através de desenho iconográfico, ou seja, um desenho feito pela sua mão. 4. Complete a frase com as seguintes palavras: história, hábitos, objetos, materiais, comunidade e costumes. Além das outras fontes que não são pontinho, pontinho, como os pontinho, pontinho e os pontinho, pontinho. Aí você vai ver qual dessas palavrinhas aqui você vai estar colocando para completar. Nos ajuda a conhecer a pontinho, pontinho, de uma pontinho, pontinho. Aí você vai ver quais são as palavrinhas que você vai aplicar aqui, tá? Vamos virar a folha. Os lugares contam a história. Da Casa das Rosas, em São Paulo, foi construída em 1935. Aqui é a Praça Luísa Távora. Aqui nós temos o Centro Histórico de Olinda, né? Então, assim como os objetos, as imagens, os sons e os filmes, também os lugares nos ajudam a contar a história. Ainda você vem para cá para a atividade e encontre no caça-palavras a seguir 3 lugares que contam histórias. Vocês vão encontrar aqui nesse caça-palavra 3 lugares que ajudam a contar a nossa história. Na segunda questão, na sua cidade ou bairro, há algum lugar que conte a história da comunidade? Qual é esse lugar? Se existe esse lugar e você vai pedir para a ajuda da mamãe, qual é esse lugar? Se é um museu, se é um lugar que de expor artes, né? Um lugar que é de exposição de artes. Você vai ver. Se tiver, você vai colocar aqui. Se não tiver, você não põe. Mas tem. E qual história da comunidade é representada por esse lugar? Aí você vai perguntar para sua mãe, pode até pesquisar no celular. Se no Museu do Pará, qual é a história que conta? Museu de Artes, né? Tal. 4. No caderno, desenhe como é esse lugar. Essa questão aqui você vai passar para o caderno, dependendo da resposta. E aqui já é lição 6, que vai ficar para a próxima aula. Então, vocês vão fazer o dever direitinho até a página 261. Vai começar da página, deixa eu ver aqui, da página 255 até a 261. Fazer e responder e mandar para a tia, tá bom?